Amém. Uma vez, só fizeram essa pergunta uma vez para mim, lá no Marrocos. Se eu era a favor de Israel. E aí? Sou a favor ou não de Israel? Tem que apagar, né? Como é que você responderia essa pergunta? Você é a favor de Israel ou não? É uma pergunta muito complexa, ainda mais tratando um muçulmano, né? E olha que o marroquino, por origem, ele não é um árabe, ele é um berbere. Os povos do norte da África são berberes, foram arabizados, né? Não sei se existe essa palavra em português, mas foram os árabes que vieram, né, do leste para o oeste, e foram arabizando por onde eles iam. E uma vez, eu não sei se a Miriam lembra, a gente fez uma visita para um vizinho nosso, e a menina me mostrou, uma adolescente, ela mostrou os livros de geografia dela. E eu fiquei horrorizado, porque tinha um capítulo do livro onde eles falavam bem rasgado a respeito do ódio para com Israel. Tinha fotos de palestinos com a cabeça cortada. Se espremesse o livro, saía sangue. Né? Foto mesmo, não tinha borrado não. Dava para ver palestino com tiro, com a cabeça cortada lá de fora, ou seja, é algo que é ensinado às crianças desde pequeno, esse ódio para com Israel. Né? E a gente está vendo hoje em dia na mídia um movimento muito grande, né? É um assunto muito atual, é um assunto que penso eu que não vai passar, só quando Jesus voltar, e hoje a gente vai ver um pouquinho a respeito disso. Porque por ser um assunto muito complexo, a gente precisa entender, principalmente no âmbito espiritual, que é o que mais vale para cada um de nós. Né? Ninguém aqui é partidário de ninguém, pelo menos eu não sou. Né? E a gente precisa entender isso. Vamos abrir naquele texto bem famoso, Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. De repente tem até gente que sabe de cor e salteado, né? Então tudo aí. Gênesis 12, de 1 a 3. Alguém se levanta e pode ler bem alto, por favor. Ora, diz o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei. Te engrandecerei por nomes. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Nesse contexto aqui, gente, Deus estava procurando uma maneira de manifestar a glória dele entre as nações. E a gente sabe que no Velho Testamento, Deus criou um povo para que pudesse refletir a glória dele para com todas as nações. O escolhido foi Abrão, né? Nessa época nem Abrão era Abrão. E Deus chama ele, faz ele se locomover, né? Ele se torna nômade, se é que não era antes, começa a se locomover e Deus dá essa promessa para ele. Que dele sairia uma nação, né? Que abençoaria todas as famílias da terra. E nesse caso aqui, a gente precisa entender a Bíblia de duas formas. A primeira, muitas coisas, a grande maioria das coisas que estão escritas na Bíblia, elas não se referem apenas ao tempo específico pela qual foi escrito ali. Porque no caso a gente sabe que foi Moisés, os teólogos dizem que foi Moisés que escreveu Gênesis. Então Deus estava realmente abençoando Abraão, por onde quer que ele fosse, as pessoas iam ser abençoadas através de Abraão. Só que no versículo 3 fala que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. Como ele poderia fazer isso? Impossível. Até porque ele não está vivo, né? Viveu não sei quantos anos, mas ele não está vivo hoje. Então, como é que as famílias da terra, que no caso não são as nações geográficas, não estou falando de Brasil, Oiapoque, Chuí, pode ser o Brasil de 242 nações, né? Que tem os índios, tem os árabes, tem os berberes, tem os chineses, as etnias todas diferentes. O que Deus está falando para Abraão nesse tempo aqui é que essas famílias, essas etnias seriam abençoadas, todas elas, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí entra um princípio espiritual, que na verdade não são os descendentes da raça, né?
que o judeu tanto se orgulha, né, não é da descendente da raça de Abraão, não. São os descendentes dos filhos de Deus, ou seja, aqueles que são salvos e remidos através de Jesus Cristo. Então, nesse versículo, a gente vê duas realidades. A realidade de Abraão local, né, que ele teve que sair para ser bênção, manifestar a glória de Deus através dele, né, e também nos alcança aqui, nessa bênção que ele quer fazer, manifestar a glória dele entre as nações. Ismael, gente. Ismael, todo mundo sabe que é o pai dos árabes, né? E aqui, deixa eu só explicar uma coisa. Nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe. Aliás, existem mais muçulmanos que não são árabes, né? Tem você na Indonésia, se eu não me engano, o país mais muçulmano do mundo. Só que eles não são árabes, né? O que é um muçulmano? O muçulmano é aquele que segue o Islã. O Islã é a religião. Aí o muçulmano é aquele que segue o Islã. Muçulmano significa devoção a Allah, submisso a Allah. Então, digamos que o Islã, cristianismo, muçulmano, cristão. Tá? Então, Ismael é conhecido como pai dos árabes. O nome Ismael significa Deus ouvirá. E a gente vai ver aqui em Gênesis 16, de 1 a 3, como é que começou essa história que a gente já sabe muito bem. Houve a promessa. O tempo foi passando, Agar estava lá, ajudando lá a Sara, né? E aí a Sara teve uma ideia, digamos, absurda, né? Para ser bem educada. Ela teve uma ideia absurda, porque o tempo estava passando, ela não quis esperar, e ela quis dar um jeitinho. Não brasileiro, né? Judeu, sei lá, nômade, né? Mas aqui ela quis dar um jeitinho e tentar ajudar Deus. Aqui diz o seguinte: ora, Sara, a mulher de Abraão, não lhe dava filhos, ou seja, eles estavam tentando, né? Mas não estavam conseguindo dar filhos. Porém, uma serva egípcia, como é que é? Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Olha só o que ela fala. O Senhor está me impedindo de dar à luz a filhos. A gente está tentando, não está conseguindo, Deus está impedindo. Então, se Deus está impedindo, vamos dar um jeitinho? Vamos dar uma ajeitada, ajudar Deus? Vamos tentar fazer alguma coisa? E aí foi a ideia que ela teve aqui. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Ele gostou do conselho dela, né? Coabitou lá com a Sarai. Então Sarai, versículo 3, Agar, né? Versículo 3: então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Já estava na peregrinação, andando de um lado para o outro, e aí teve essa razão pela qual Sarai ela queria ajudar Deus. E nos versículos, logo depois dos versículos, a gente vê que houve um problema. O problema já começou e ele vai persistir. Porque no versículo 4, no finalzinho, diz que ela se engravidou, foi sua senhora por ela desprezada. Disse, versículo 5, disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Ou seja, criou-se um problema entre as duas. Óbvio, né? Óbvio que isso ia acontecer. As duas começaram a disputar, né? Eu tenho, você não tem. Sabe aquela história de criança? Então, adultos também faz isso. E a Agar estava, de certa forma, fazendo isso com Sarai. E começou a dar problema entre as duas. E ela foi reclamar com o homem, né? Com o marido. Ela está dando problema, ela está me desprezando. E aí, julgue o Senhor. Aí entra o Senhor no meio, né? O problema acontece, aí você chama o Senhor. Julgue o Senhor entre mim e ti. Versículo 6, respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. E aí começou as brigas, né, entre as duas, né, que não terminou aqui não. Sarai começou a humilhar ela já estava grávida, né, de Ismael. Ela quis fugir e fugiu. E uma coisa linda que aconteceu, gente, vocês sabem o que é teofonia, né? O que é isso?
A gente vê isso aqui, ó, no versículo 7. Quando você vê esse anjo do Senhor, normalmente com letra A, esse anjo com A maiúsculo, os teólogos afirmam que está se referindo à própria pessoa de Jesus. E aqui no versículo 7 diz assim, que ela fugiu, né, da presença, e aí tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, ou seja, ela fugiu, foi embora. Ela não quis viver debaixo daquela humilhação, né? E ela, Agar, sabia muito bem que a esposa verdadeira era Sarai, quem ia perder ia ser ela. Então ela melhor fugir. E ela fugiu do deserto. Só que quando ela fugiu do deserto, o próprio Senhor Jesus apareceu para ela e falou isso aqui, ó. Tendo achado o anjo do Senhor, versículo 8, disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? De onde você está vindo e para onde você está indo? Respondeu-lhe, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então disse-lhe Jesus, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Aqui, o próprio Senhor Jesus traz uma promessa para o próprio filho dela, cujo pai era Abraão, e Ismael queria nascer. Então aqui Jesus está falando bem claro para ela, ó, vou multiplicar de maneira sobremodo a tua descendência, vai ser muito numerosa, não poderá ser contada. Versículo 11, o anjo do Senhor continua, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael. Quem deu o nome de Ismael foi Jesus, né? Então você vê o cuidado do próprio Deus para com Ismael, que por mais que Ismael tenha aparecido no meio de um erro, de um problema, a gente vê claramente o próprio Jesus colocando a mão dele e o abençoando, porque aqui é a promessa, né? Isso aconteceu quando Abraão estava com 86 anos. E aqui Jesus continua. Olha, Jesus deu um nome para ele, vai se chamar Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Versículo 12, a promessa de Ismael continua. Quem Ismael vai ser? Será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará a fronteira todos os seus irmãos. Ou seja, ele vai morar ali, bem pertinho dos irmãos. Vai ser como um jumento selvagem. Era engraçado quando a gente saía na rua lá no Marrocos, você vê como eles discutiam com os outros, eles ficavam brigando, né? Gesticula e fala alto, né? E você tem que falar alto junto com eles. Eles voltavam para casa com dor de cabeça, tanta gritaria, eles são assim desse jeito, igual gostam de conversar, querem te convencer a todo custo. Eles são desse jeito, é desse jeito aqui. Quando eu vejo esse versículo, eu lembro deles. É justamente isso, a personalidade do árabe é praticamente desse jeito. Então, esse é Ismael. Depois vem Isaac. E a gente vê, Isaac significa iri, né? Sorriso. Houve a promessa em Gênesis 15, de 1 a 6, que a gente não vai ler agora, né? Onde Abraão tem aquela conversa com o Senhor, e o próprio Senhor fala para ele da promessa de Isaac, da qual, através de Isaac, a nação iria se estabelecer. As consequências da promessa nós vamos ver em Atos, capítulo 7, naquele discurso de Estevão, antes de Estevão morrer. Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 7, por favor. E alguém lê em voz bem alta. Isso, espera a gente achar aí. Atos 7. Estevão estava se defendendo diante dos seus acusadores. Ele faz um discurso na qual ele estava remetendo a história de Israel para que as pessoas, os próprios acusadores, que eram judaizantes, pudessem entender o que estava acontecendo. Claro que eles não entenderam, né? Porque o propósito deles não era entender a palavra. O que eles queriam realmente era aniquilar a palavra. Eles amavam mais a letra do que o espírito da letra. Então Estevão, ele faz esse discurso aí. Alguém achou? Pode ler, por favor. Atos 7, de 2 a 8. 2 a 8? Isso. A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes
estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a essa terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um ferro, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde Isaque gerou Jacó e estes 12 patriarcas. Obrigado. É bem claro aqui, gente, a promessa de Deus, que ele estava se referindo nesse discurso, aquilo que aconteceu na vida de Abraão, é específica para Isaac, né? Mas no decorrer da história a gente vê também que Deus também abençoa Ismael, né? Por se multiplicar, que ele será como um jumento selvagem, né? Ele teve uma certa bênção, ele teve uma profecia a respeito de Deus para com a vida dele. Agora, a aliança é com Isaac. Através de Isaac é que foi a nação de Israel começou a se estabelecer, tá? E quando Isaac nasceu, Abraão estava com 100 anos. Mas aí começaram as confusões, né? Isaac, se não me engano, já estava bem novinho, e Ismael devia ter uns 13, 15 anos. Ele começou a caçoar, e a gente vê aqui em Gênesis 21, obrigado. Gênesis capítulo 21. Gênesis 21, de 8 a 13. Eu vou ler aqui, ó. Achou? Acharam? Gênesis 21, de 8 a 13. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, ou seja, devia ser algo constante, né? Que ele caçoava, sabe aquele meu irmão chato, ficar caçoando, né? Não sei como é que você era quando era pequeno, né? Mas eu não era de caçoar, não, era mais minha irmã que me caçoava, né? Embora eu fosse mais velho, eu era muito mais educado. Mas aí, o Ismael caçoava demais de Isaac, estava enchendo o saco de Sara, né? Ela já deixou de ser Sarai e se tornou Sara, Abraão para Abraão. E ela chegou para o esposo e falou: rejeita essa escrava e seu filho. Rejeita ela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como Isaac, meu filho. Não vai ser. Rejeita ela, manda ela e o filho embora. E isso, claro, isso pareceu muito penoso, né? Doeu o coração de Abraão, porque era a segunda vez, né? E ele se colocou na posição de pai. E eu tenho para mim que ele desconfiou que pelo simples fato de expulsar Sara de casa, ela correria risco de vida, né? Ela teria que arranjar um lugar para ficar, e o próprio filho, por ser novo também, não sabia eles não sabiam se manter sozinhos. Eu acho que ele sentiu muito a respeito também da vida da própria esposa, né? da Agar, né? E do filho Ismael. Isso tornou penoso, até que Deus interviu e falou o seguinte: pode atenta para aquilo que a Sarai falou, tudo bem, tudo tranquilo. E Agar foi embora, começa a andar no deserto, ela se desespera, pega o menino, coloca debaixo de uma árvore aqui, né? E vai embora andando até que Jesus aparece de novo para ela. O próprio Jesus aparece de novo para Agar, né? Olha só, versículo 14. 14 que Abraão coloca pão, odre para ela, ela vai embora. E aí no versículo 16 diz o seguinte: e afastando-se, ou seja, de Agar foi se afastando de Ismael, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, Jesus, chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? O
que está acontecendo? Não temas, não tenha medo, porque eu ouvi a voz do menino. Deus ouve, Ismael significa Deus ouve. E eu estou ouvindo a voz do menino. Ele, por mais que tenha nascido num contexto totalmente errado, onde eu não tinha planejado nada disso, a minha mão também está sobre ele. E meus ouvidos não estão inertes ao clamor dessa criança, né? Eu estou ouvindo o clamor desse menino. Daí de onde ele está, versículo 18, vai lá, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E Deus reafirma de novo a promessa para com Ismael. Vou fazer dele um grande povo. Versículo 19, abrindo Deus os olhos, ela não estava vendo, viu ela um poço de água, indo a ele, encheu de água o odre, deu de beber o rapaz. Deus estava com o rapaz. Isso aqui é muito bonito, né, gente? Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então, gente, por mais que tenha tido essa confusão, o que eu estou querendo passar para vocês é a espera da bênção de Deus, né? Como ela nos penetra, como ela nos alcança, porque Deus tem prazer em abençoar, né? Nunca se esqueça disso. Deus tem prazer em nos abençoar. Toda boa dádiva vem dos céus. Tudo que é bom, perfeito e agradável vem do Pai das luzes. E por mais que a gente erra, não adianta fingir, não adianta se enganar, Deus tem a capacidade incrível de tornar aquele erro numa bênção, de fazer com que aquilo que aconteceu de errado se torne um trampolim para algo muito maior que talvez a gente nem sequer estava imaginando. E foi isso que estava acontecendo nessa história toda aqui. E embora houvesse a diferença bem clara entre Isaac e Ismael, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Abraão. Qual foi a sua resposta? Foi? Qual foi a minha resposta no final do... Você quer adiantar tudo, né? Só para a gente entender, gente, visualizar. Abraão casou com Sara, Isaac, aí o casamento dos dois. Houve Isaac que casou com Rebeca, ele teve 2 filhos. Quais foram os 2 filhos de Isaac? Jacó e? Muito bem. Abraão casou não, né? Coabitou com Agar. Ismael casou com uma mulher que a gente não sabe o nome, e ele teve 12 filhos, né? E Deus, a gente não leu o versículo, mas Deus fala isso em um dos versículos que eu não coloquei aqui para a gente ler, mas Deus deixa bem claro que ele teria 12 príncipes. E foi isso que aconteceu, né? Jesus profetizou para Ismael que ele teria 12 príncipes, e ele teve. E Abraão teve 12 netinhos através de Ismael. E Abraão também casou, né? Coabitou com Quetura, que foi uma outra esposa que ele teve, e com ela teve mais 6 filhos. Pois é. Quantos netos? Não fiz as contas, né, gente? Gente, isso aqui é Israel. O mapa do Google, né, que eu tirei da internet. Esse é Israel atual. Só que antes de Israel existir, existiam outras nações, outras etnias dentro do território de Israel. Quais eram elas? Canaã, que era toda essa parte aí. Eu coloquei os desenhos bem aleatoriamente, mas tentando obedecer ao máximo a geografia do local. Essa era Canaã, né? E aí Fenícia era lá em cima. Em seguida tinha a Síria lá para cima. Depois Og, aqui. Os amorreus. Og também fazia parte da família dos amorreus, nessa parte aqui. Amon para esse lado de cá, em seguida lá embaixo Moabe, Edom e por último Filístia. Olha onde é que a Filístia fica, onde é atualmente Gaza, né? Onde que o negócio esquenta para valer, é onde pega fogo. Então esse era o pré-Israel. A terra prometida era essa, era cheia de gente, era já habitada, né? Não estava pronta, não estava com poço, tinha que correr atrás, eles tinham que desocupar essa terra, e isso era trabalho de Deus. Tanto é que Deus fez isso. Israel errou por várias vezes, se contaminou, Deus fez com que o trabalho se tornasse cada vez mais duro por causa do trabalho, mas essa é a terra prometida. A terra prometida de Israel já era ocupada por todas essas nações, tá? E aí vem Israel aqui, e a gente precisa entender um pouquinho agora do contexto mais atual.
né? A gente olha o que está aparecendo hoje na mídia, no Facebook, no Twitter, né? Isso é uma corrente muito pró-Palestina do que pró-Israel, né? Inclusive eu vi uma charge na internet muito engraçada, onde ele tinha um desenho onde tinham vários palestinos jogando bombas, né? Várias, 5, 7 bombas para Israel, e a Israel mandava uma e aparecia depois um cara do jornal falando: Israel atacou a Palestina, né? Isso é bem claro, gente. Se você for ver no jornal, na internet, na televisão, há uma campanha muito mais pró-palestino do que pró-Israel. Por quê? O que vocês acham? Por quê? Interesse político. E se você vê os números, gente, a gente gosta de número, né? A gente é 880, né? Se um míssil da Palestina chegar em Israel, a tecnologia da Palestina nem se compara com a tecnologia de Israel. Mas digamos que alcance, o estrago que ele faz nem se compara com um pequeno míssil de Israel. Então, quando Israel ataca, ele ataca com força. Ataca com força mesmo, né? E mata muito mais gente. Então, quando você olha as diferenças dos números, é assustador. Morreu tipo assim, 10 israelitas e 30 mil palestinos. Tem a figura de linguagem de um adulto, né? E uma criancinha chega e fica chutando a canela do adulto. Até que uma hora o adulto dá um soco e derruba a criança. É mais ou menos desse jeito aí. Então chama muito mais atenção, né? O pequenininho ali, e pequenininho sofrendo e tal, e o grandão mandando brasa. Essa é o que a mídia fala e que a gente ouve aí. Mas, gente, Israel, antes de Israel acontecer, eu não sabia disso, mas quando eu estava estudando, preparando esse estudo, houve um governo britânico em toda essa parte aí, que era também, tinha britânicos que estavam conduzindo a parte política dessa região, havia muitos palestinos e também poucos israelitas, eles habitavam lá. A grande maioria habitava na Europa, nos Estados Unidos, aquela coisa toda que a gente já conhece. Então o governo britânico, ele conduziu politicamente durante muito tempo, 1918 a 1948, essa região. Aí houve esse é o território palestino, né? Basicamente o território palestino é esse verde, esses pontinhos azuis eram onde tinham pequenas colônias judaicas, né? Então eles eram bem minoria, a grande maioria dos judeus moravam fora de Israel. Tá? Aí teve aquela reunião na ONU, muito famosa, que inclusive foi presidida por um brasileiro em 1947, onde se definiu que o Estado de Israel ia aparecer, né? Ou seja, os israelitas, os judeus, teriam que dividir o território com os palestinos. Obviamente que os árabes não gostaram disso. Como é que tinha que ser, gente? Pena que não dá para ver. E é basicamente isso daqui, ó. Essa parte aqui é a parte de Israel. E essa parte mais escurinha aqui é a parte que ficou delimitada para os palestinos. Ou seja, a faixa de Gaza, aquela partezinha ali, e ali a Cisjordânia, de onde veio Yasser Arafat, que surpreendentemente ganhou o Nobel da Paz. Pasmem, né? Mas ele ganhou o Nobel da Paz, aquele homem não. Né? Então, assim, é algo que é muito assustador, porque, só voltando aqui, antes de falar do Hamas, deixa eu ver se eu vou. Nessa parte aqui, gente, houve muitos problemas, houve várias guerras, muitas guerras. Uma, inclusive, quando Israel, através do seu serviço secreto, soube que as nações árabes estavam se reunindo para atacá-lo. O que ele fez? Ele contra-atacou, mas atacou na frente, né? Israel, gente, chegou a conquistar toda a parte aqui, ó, do Sinai, ou seja, ele conquistou parte do Egito e as montanhas de Golã, que fica mais para cima ali. Ele chegou a conquistar. Depois, com interferência da ONU, ele foi soltando, deixou o Sinai para o Egito, retornou para o Egito e entregou as partes do Golã em partes para a parte da Jordânia lá para cima. Tá? E, gente, outra coisa. Aqui, ó, na faixa de Gaza, no ano 2005, só no ano 2005, Israel decidiu entregar essa faixa de Gaza completamente para o ANP, né? Que é a Associação Nacional Palestina, se eu não me engano.
Por quê? Porque estava totalmente controlada por Israel. E aí, quando eles entregaram o governo da faixa de Gaza para os palestinos, eles se retiraram, saíram de lá, os colonos saíram de lá. Na Cisjordânia nem tanto, né? Eles ainda continuam com certa influência política. Apesar de eles terem entregue a faixa de Gaza para os palestinos, toda a parte marítima ainda possui controle de Israel. Vocês se lembram, acho que foi em 2012, 2013, um barco turco, do Jornal Nacional, que estava entrando em Israel, nessa parte que é proibida a navegação, porque por causa de atentado e outras coisas, o povo de Israel, o exército de Israel atacou esse barco, foi um grande estrondo na mídia, né, eles desceram do nada, né, com helicópteros, eles têm uma inteligência, um exército muito forte. E aí isso deu um maior rebuo nas mídias também por causa disso, porque eles têm esse controle no mar também, apesar de ter entregue o território. Tá? Mas só que tem um problema, gente. O Hamas em árabe significa zelo, entusiasmo, ele é, para mim, um grupo terrorista. Né? Só que existem países que não consideram o Hamas como um grupo terrorista. Né? Em 2006, eles ganharam as eleições. Eles têm um moto, um slogan, que é... esqueci, que é assim: enquanto Israel viver, nós morreremos. Alguma coisa assim. Eles são muito contra Israel. O trabalho deles é justamente trabalhar contra Israel. Eles são considerados um grupo terrorista, não por muitos países, se acreditem, mas por Canadá, União Europeia, Japão, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e Israel, óbvio. Dentre os outros países que não consideram o Hamas como um grupo terrorista está o Brasil. O Brasil não considera o Hamas como um grupo terrorista, gente. Olha só, né? Não sei se é influência do governo PT, eu não sei o que é, mas o Brasil não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. O que é um grupo terrorista? Terrorista, o muçulmano que é terrorista, eles têm, através da crença que eles possuem, quando você morre pela causa de Allah, você tem acesso direto ao paraíso. Né? Lá para ter 70 virgens, né, para poder beber vinho, aquelas bobajadas que está escrito no Alcorão. Né? Mas eles acreditam nisso. Então, o que eles fazem? Eles usam muitas crianças. Gente, isso é comprovado. Tá? Não é que eu estou fazendo campanha pró-Israel, não. Né? Inclusive, tem um vídeo no YouTube que, se você ver, o avião está chegando, ele está mirando no local que é uma sede do Hamas, e você vê claramente crianças, o pessoal do Hamas mandando as crianças subir e ficarem em cima do teto, porque eles estão falando: olha, eles vão atacar isso aqui, e vocês ficam aqui no teto, vocês vão morrer pela causa de Allah, vocês vão direto para o céu. Então, o que é isso? Isso é um grupo, é uma atitude de um grupo terrorista. Então, nem aí para isso. Né? Eles são contra Israel, atacam Israel, né? Colocam pessoas, crianças, como escudos humanos. Isso eles fazem direto, né? Todos os dias, praticamente. Tá? Então, Hamas, gente, é um grupo terrorista, sim. E a luta de Israel é muito mais contra o Hamas do que contra os palestinos. Né? Israel é engraçado, porque assim, quando eles vão atacar, eles avisam. Eles ligam para as casas, né? Não sei como que eles fazem isso, mas eles ligam 5 minutos antes de atacar, avisando: ó, vamos atacar, se prepara, fuja. Ou então eles mandam um avião que desce, joga um monte de papeizinhos em árabe, as pessoas pegam e estão lá falando que na hora tal eles vão atacar. Pelo menos eles avisam que vão atacar e quando, né? Eles fazem isso, né? Errado também, porque muitos civis morrem. Mas aí, o que o governo, o israelita, o judeu, ele fala é que a luta deles é contra esse terrorismo que Hamas ele produz, né? Que incita, basicamente por influência do Irã, porque o Irã odeia também Israel, a grande maioria dos países árabes odeiam Israel. Existem países árabes, por exemplo, que, se você tiver o visto, o carimbo que você passou por Israel, você não entra. Né? Então eles olham lá, eles procuram: ah, você já passou por Israel, então você não entra. Né? Então existe uma dificuldade de relacionamento das nações árabes com Israel, óbvio, por causa de todo esse histórico que a gente viu aqui. Tá? Mas e aí, gente? Como é que fica a gente nessa história toda? De que lado você está? Como diz aquela música, né? De que lado nós estamos? Estamos aí a favor de Israel, os descendentes de Abraão, ou a favor dos palestinos, os pobres coitados que não conhecem Jesus? Né? E eles, os israelitas, os judeus, conhecem Jesus, a grande maioria. Né?
Vamos abrir aqui em Gênesis 15, 4, para ver o quão claro a promessa é. E a gente não pode assim, a gente não pode fazer muito meio de campo naquilo que é claro não, gente. Vocês se lembram daquela conversa de Jesus com a samaritana? Quando ela perguntou para ele que monte você deve se adorar, os judeus falam que é em Jerusalém, a gente fala que é por aqui. Jesus fala para ela o seguinte: olha, não é nem lá nem cá, mas a salvação vem dos judeus. Jesus afirma, ou seja, existem coisas no reino de Deus que você precisa afirmar. É assim. Existem coisas que você não pode fazer meio de campo. O reino de Deus é assim. É através de Jesus que nós somos salvos, né? Em Gênesis 15, versículo 4, diz o seguinte: a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Aqui Abraão está reclamando com Deus, né? Conversando com Deus, talvez não reclamando: ah, Senhor, eu não tenho filho, como é que história é essa? Eu vou ter uma grande nação vindo de mim, tem um rapaz aqui, né, que será que vai ser o meu herdeiro? E Deus fala para ele: não é isso não. É um que vai ser gerado de você que vai ser o seu herdeiro. E aqui Deus está falando claramente de Isaac e não de Ismael. Tá? Então a promessa é bem clara. E a pergunta que a gente tem que se fazer é: será que nós estamos sendo racistas quando a gente vê toda essa propaganda pró-Palestina? Porque existem igrejas hoje em dia que tem um foco muito grande em Israel, por exemplo, né? É como se Israel fosse aquela coisa assim. Eu particularmente creio, que Deus tem promessas para com Israel. Tanto é que se você estudar Romanos 8, 9, 10 e 11, Paulo está explicando para os romanos que Deus deixou o povo de Israel adormecer, ou seja, não ficar ligado nas coisas espirituais, que é justamente esse tempo que a gente está passando agora, para que os gentios fossem salvos. Mas haverá um dia que Israel vai acordar, haverá um dia que Deus vai sacudir a nação de Israel, e para que ela possa também se voltar para o reino do Messias verdadeiro, que eles inclusive até hoje em dia procuram, estão ainda esperando o Messias, né? Mas a gente não pode ser racista, a gente não pode pensar que Israel é aquela coisa, né? O amigo meu, ele foi pregar numa igreja. Essa igreja tem um foco muito grande com Israel, tem bandeira de Israel para todo lado, né? Parece até o Edir Macedo na Universal, né? Com a barba, que fala, né? Uma bota, aquele negocinho, uma mantinha assim, né? O pessoal entrando lá, né? Com a arca, né? Suposta arca, né? Pois é, o templo de Salomão, suposta arca, aquele equipazinho lá feia, barbinha, tudo bobagem, né? E esse meu amigo, ele foi pregar nessa igreja, e o culto começava às 7, e não começava às 7h20, 7h30, 7h40, ele chegou para o pastor e falou assim: pastor, por que o culto não começa? Ele falou assim: ah, porque o irmão que traz o chofar ainda não chegou. A gente só começa o culto quando tocar o chofar. Gente, o que é isso? Isso é absurdo. Tem muita igreja assim. Né? Tem muita igreja que o foco é Israel, é muito mais Israel do que o próprio Deus de Israel. Né? E isso acontece. Você vê algumas pregações na internet, você vê claramente esse foco para com Israel. Só que a gente se esquece que a descendência de Abraão, ela não é, né, aquela descendência, ela não é diretamente a descendência de Deus. Pode não ser. Qual é a descendência de Deus? Como é que se nasce de novo? Foi essa pergunta que Nicodemos fez. Como é que posso eu nascer de novo? E aí Jesus abre o leque, onde ele explica para ele e para nós hoje em dia o que significa ser descendente de Deus, o que significa ser povo escolhido de Deus, propriedade santa, né? Através de Jesus. E aí Paulo faz esse esclarecimento para Gálatas. Vamos abrir aí em Gálatas 3,16. Gálatas era a igreja de Gálatas, estava passando, a gente estudou aqui, né? Estava passando por um período muito difícil. Eles conheciam a Jesus, estavam aprendendo, sendo discipulados, só que o foco deles ainda estava naquele judaísmo, naquelas regras dos judeus, aquela coisa toda. Eles queriam aplicar as regras dos judeus, fazer ali uma
uma união, um link com as verdades de Jesus, eu não estava encaixando. Aí Paulo teve que chegar junto deles e explicar, né? Qual é a verdade. Alguém lê para mim Gálatas 3:16, por favor. Acharam? Pode ler, Carlos. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Amém. Esse é o descendente, né? Esse é o motivo pela qual nós vivemos. É por isso que nós somos parte da família de Deus, justamente por causa de Jesus. E para terminar, gente, Jesus é a promessa, é através dele que as coisas acontecem. E a gente precisa olhar para tudo isso que está acontecendo e perguntar para Deus como é que Deus está enxergando isso tudo. Óbvio que Deus ele não está nem um pouco satisfeito com as mortes que estão acontecendo na Palestina, né? Eu vendo algumas fotos, né? Eu tenho amigos que moraram lá em Israel, eles contam como é tenso morar naquele país, né? Como é tenso, tudo é revistado, é uma segurança muito grande, né? Você tem aqueles sinais, né? Caso aconteça algum ataque, né, dos palestinos, algum ataque terrorista, a cidade inteira começa a tocar aquele sinal, eles têm que correr as casas. Existem casas que foram construídas perto dos territórios palestinos, eles têm lugares específicos para você se esconder debaixo, que são protegidos, a prova de bala, um negócio assim muito tenso mesmo. E a gente precisa olhar para tudo isso na esfera de Jesus, com o olhar de Deus. A gente vê isso em Gálatas 3:26, que a gente viu, 27 e 29. Olha só o que diz aqui, deixa eu abrir aqui, ó, versículo 29. 27, vou ler o 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo, vos revestistes. 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Qual é a promessa principal que Deus deu para Abraão, gente? Que através da descendência de Abraão, todas as nações seriam o quê? Benditas, abençoadas, através de Jesus. Jesus veio da descendência de Abraão. Então a gente vê um link muito lindo, muito perfeito através da história, apesar de toda a ruptura que Satanás tentou fazer, né, apesar de todo o problema que aconteceu no início, e tem acontecido, e por isso que ainda acontece e vai acontecer mais, justamente porque Satanás tentou atrapalhar isso. Mas só em Jesus a gente consegue ver a possibilidade dessa paz. Eu não estou falando paz de assentamento israelita, de assentamento palestino, de obedecer o que a ONU fez, disse, de dar a terra, de recolher a terra, de pegar a terra prometida. Não estou falando disso. Estou falando de algo muito mais profundo. E é para isso que a gente tem que olhar, que a paz interior que só Jesus dá. Isso eles não sabem. Israel hoje em dia é um dos países mais difíceis para você evangelizar, né? Palestina então nem se fala. Então, ambos precisam do Messias, e cabe a nós, em nossas orações, quando a gente liga o Jornal Nacional, da Record, Fantástico, YouTube, o que você for ver, a gente precisa ter esse olhar de Deus e orar pedindo para que Deus faça paz no coração dessa gente. Amém? Amém. Só para completar o que você falou em relação a Isaac e Ismael, porque tanto Ismael como Isaac juntos, eles, quando Abraão morreu, eles estavam juntos para sepultar Abraão. E isso traz luz também espiritual, porque juntos, de mãos dadas, eles estavam contemplando Cristo ressurreto. E nós precisamos orar por isso, para que tanto árabes, israelitas, Ismael e Isaac juntos estejam recebendo essa revelação. Uma das coisas tremendas foi que Deus, Jesus Cristo apareceu para Ismael, apareceu para Agar, e está acontecendo isso. Jesus está aparecendo para muitos árabes. E nós precisamos orar mais como igreja do Senhor,
por esses dois povos, por essas duas nações. Nando, você conhece algum missionário com chamado para Israel? A minha pergunta foi se conhece algum missionário com chamado para Israel. Eu conheço é tua prima, né? Miriam tem uma prima chamada Kátia, ela trabalhou durante 2 anos ou 3 anos em Israel, numa casa chamada Casa de Oração. É uma casa de oração, gente. Eles recebem gente do mundo inteiro, inclusive a Ana Paula, o pessoal da Lagoinha vai lá para orar. Eles têm gente orando 24 horas por 24, por 7 dias, né? Orando constantemente. Ela trabalhava na parte logística, né? No computador e tal, e participando, obviamente, dessas reuniões de oração. E ela fala pra gente que essa casa de oração, ela está num monte, é de um muçulmano, e ele fez questão de alugar o local para eles, porque ele sabe que os cristãos são muito bons, né? Então ele alugou para o pessoal lá, missionários e tal, e em cima dessa casa tem um lugar onde o pessoal vai orar, que tem 12 janelas, né? Como se fosse representando as 12 tribos de Israel. E eles vão orando, vão falando, né? E profetizando em relação ao povo de Israel. Então a Kátia, a prima da minha, que inclusive está no Brasil já faz um tempo, né? Já tem uns 2 anos, não conseguiu sustento para retornar e está aqui estudando, talvez ela retorne. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Oi. Tudo bem, assim, fala para que abençoado, ser abençoado, e a gente deve orar, tal, mas aí existe uma profecia, que as nações se uniriam contra Israel, então Isso. gente, a taça vai derramar. Vai. Pode orar aí que o pau vai quebrar um dia, Vai. de jeito. É. E eu não posso orar desejando que isso aconteça logo para a gente acabar com essa bagunça aqui da terra e morar no céu, que seria assim, mal, né? Seria mal desejando isso. Mas o fato é que as nações se unirão contra Israel. Bom. E aí vai sair o Armagedon. Mas é o que é interessante na sua fala, para não soar o egoísmo, é que sabendo desse legado, que tem uma promessa, é agir, é trabalhar, mostrar para aqueles que não conhecem a profecia no sentido de que aqueles que conhecem joelharão e irá com o rei. Eu falo muito e repito, o mais triste não é viver no inferno a eternidade, é poder ver a plenitude e a grandeza do Senhor Jesus Cristo por segundo, viver a eternidade distante dele. Então a nossa obrigação hoje, dentro disso, sabendo que está chegando, porque ele está dando os sinais, primeiro nos fortalecer, porque muitos virarão, né? Muitos dentro da igreja, quando fala cristãos virarão. Então a gente está revivendo, né, o primeiro amor e indo atrás de mostrar para aquelas pessoas, porque na fala da Bíblia, isso Deus tem feito, tem revelado, que muitos têm se omitido de levar a verdade e têm vindo através de sonho. Glórias a Deus que Ele vem através de sonho. Porque muitos de nós temos omitido de levar a grandeza dele para as pessoas. Muitos. Então acho que é o momento da gente. Esse negócio que o Emerson falou, por exemplo, toda essa mídia pró-Palestina tem todo o objetivo. Então já é preparação para esse aglomerado que vai acontecer um dia, gente. Assim como aconteceu na Guerra de 6 Dias, em 67, se não me engano. Né? Várias nações árabes se reuniram para atacar Israel e Israel venceu em 6 dias. Em menos de 148 horas ele conseguiu destruir todo o ataque aéreo das todas essas 6 ou 7 nações árabes. Uma coisa assim. Não normal, não é normal, mas Israel venceu várias nações árabes em 6 dias, né? Eu queria fazer uma pergunta, porque a pergunta que você fez no início, eu me faço ela muito, e eu não fiquei assim, totalmente entendida no final. Eu creio também que nós temos que olhar para o povo palestino com esse amor que geralmente a gente não tem, que a gente olha muito para o povo israelita, para Israel, e a gente tem uma tendência, uma leve tendência, fala em Esmirinha, wesleyana, assim, a gente tem aquela leve tendência a odiar os palestinos. Não odiar, mas ter aquela raiva dos palestinos e ter o coração voltado muito para Israel. Mas a minha pergunta é, Jesus espera da gente, claro, né, esse amor por todos, indiferente qual país seja, mas eu até pensei na Guerra dos 6 Dias também, em várias outras ocasiões, que Jesus, que Deus se manifesta a Israel, né? A Guerra dos 6 Dias foi o que veio na minha mente, e outras coisas também que a gente
vou falar assim, é muito de Deus sobre Israel. Parece que Deus está muito ali sobre Israel e não sobre a Palestina. Por que Deus está tão acima de Israel e a gente não? A gente tem que, assim, não é que a gente não tem que estar, mas por que a gente não tem que ser tão pró-Israel quanto Deus é? Essa que é a minha pergunta, assim, não entendo isso. Eu nem respondi a pergunta que eu falei pro marroquino, né? Ele perguntou se era pró-Israel. Aí eu perguntei para ele, eu respondi com uma pergunta. Eu falei assim, mas você sabe quem são os israelitas, quem são os judeus? Claro que eu sei, são aqueles que matam os palestinos, vocês do Ocidente são todos pró-Israel. Aí eu falei assim, eu sou a favor daqueles que amam a Deus. Essa foi a minha resposta, né? Bem geral e tal. E eu expliquei para eles, tentei um pouquinho, lá no passado eu falei que os judeus são descendentes de Abraão. Quem é Abraão para vocês? Abraão para os muçulmanos, para os árabes, é considerado um grande profeta, né? Talvez um dos maiores. E aí eu tentei fazer o link com eles, né? E ele falou, mas por que Deus está dando tudo errado? Aí eu falei para ele, agora você chegou onde eu quero. Está dando tudo errado por causa de mim e você. Você acha que esse ódio que eu tenho, nem falei você, né? Mas esse ódio que eu tenho é bom para mim? Você acha que Deus quer que eu mate alguém? Você acha que Deus quer que eu odeie aquele que Ele criou, um outro próximo? Claro que não. E ele começou a ficar quieto, começou a me ouvir e tal. Então foi essa a resposta que eu dei para ele. Tentei ali aplicar um pouquinho e tal, mas ele já me cortou, porque eu já ia entrando no Messias, aí ele já me cortou, né? Se Deus não odiasse, lá em Ismael tinha deixado ele morrer no deserto. Pois é, exatamente. Deus ama todos. Todos, isso. Se Deus... Em igualdade. Agora o problema é os filhos de Deus não financeira. Pois é, Deus é amor, né? Importa que... Agora, em relação àquilo que você falou, a gente vê claramente na história, gente. Israel hoje em dia já é um deserto, mas produzem frutos. A Cássia fala, os frutos que se produzem em Israel é coisa assim que você fica... tem realmente alguma coisa ali, né? Essa coisa a gente sabe muito bem o que é, né? Eu sempre descubro alguma coisa, é o Senhor, tem amor de Deus ali, não é alguma coisa, não, tem amor de Deus ali, né? No reino, a gente vê isso, né? Claramente. Por Deus ter já essas promessas, existem promessas na Bíblia que Deus já cumpriu, né? 70 anos, cativeiro, vão voltar para a terra, se cumpriu, 1947 voltaram para a terra. E tem outras promessas na Bíblia que vão se cumprir ainda, específicas para Israel, não são para os palestinos, mas para Israel. A gente vê claramente isso. Eu não me vejo assim, não é que você tem que ser por causa disso logo de Israel. A gente não pode ser assim... pegar isso, eu não pegaria isso para dizer, Deus está com Israel e Deus não está com os palestinos. Para mim é muito difícil eu falar isso, eu ter esse tipo de pensamento, embora eu tenha consciência de que realmente Israel tem essa mão de Deus. Eu queria ainda falar algo com relação ao que ela disse, porque assim, por causa da velha aliança, né, Deus fez promessas específicas para Israel. E na nova aliança em Jesus Cristo, nós tem as promessas para todas as nações. Então, por causa dessa velha aliança que Deus fez com Abraão, e Deus formou Israel, então essas promessas Deus vai cumprir cabalmente. Então, Israel ainda é a menina dos olhos de Deus, por causa da aliança que Ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. Agora, em Cristo Jesus estão todas as nações. Aquilo que o irmão falou ali, que com certeza todas as nações vão se levantar contra Israel. O que Deus vai fazer nesse momento? Agora, a gente pensa o seguinte, que vai ser a nação inteira? Não, porque lá no último dia, todas as nações virão e adorarão o Senhor, e estarão ali, se curvarão, e ali não são simplesmente pessoas que vão ajoelhar para depois ir para o inferno. Ali está falando de nações salvas. Lá em Apocalipse está falando de todas as nações salvas que virão para adorar o Rei. Então, eu imagino que nesse momento que essas nações representadas por milícias, pelos guerreiros, então ali Deus vai manifestar o poder dele e vai salvar Israel. No caso, vai ser
todas as nações que se levantarem ali, todos os guerreiros ali, Deus vai matar todos eles. O Né? próprio Egito, né, reconheceu que foi Deus que tirou aquele povo daquela mão. Isso. O próprio mundo vai ver que foi Deus que tirou Israel da mão de todos. Então ali não é a nação inteira, mas os representantes dessas nações. A Bíblia diz que todas as nações vão se levantar contra Israel, mas ele diz representantes. Mas o restante que ama a Deus, os árabes, serão salvos, os palestinos serão salvos. Né? E glória a Deus por isso, porque todas as nações já foram abençoadas em Cristo. Pois é, mas se Israel conhece Deus desde a fundação do mundo, e por que eles ainda não acreditam que Deus já veio, que Jesus já veio? Eu não entendo. Messias, eles ainda esperam o Messias. Pois é, eu não entendo. Eles não reconhecem Lá não Jesus. foi começo de tudo, lá Deus entrou. E aí entra o farisaísmo, aquela coisa toda. É muito triste. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o quanto de ritual tem o judaísmo. Né? Eles têm um negocinho que coloca na testa, que fica enrolado aqui. Cada fio que se enrola significa uma coisa, e esse fio vai enrola aqui no braço, né? De acordo com esse dedo aqui, porque nesse dedo tem a tal da veia que liga no coração. Tem tudo um simbolismo. Você olha para aquilo, até bonito, sabe? Eu gosto de símbolos, essas coisas, eu acho até bonito. Só que assim, é vão porque está sem Jesus, está sem o Messias. Jesus veio e eles infelizmente não o reconheceram, né? Veio para os que eram seus, mas os seus o quê? Não receberam. Infelizmente. Amém? Já que nós conhecemos isso, nós temos que ficar bem, como diz, antenado, porque nós estamos passando um teste. Esse negócio aí de por que eles estão assim, por que eu fico questionando por que eles estão assim? É a guerra de Israel, isso é a igreja política? Gente, Deus é acima de tudo. Tudo está acontecendo no comando de Deus, na permissão de Deus. Nada está E fora nós do estamos controle. fazendo o quê? Estamos passando. Será que estamos sendo aprovados esse tempo? E amar essas pessoas. Se Deus ama, quem somos nós que não amamos? Amém. Vamos orar? Que horas tem, gente? Passou uma hora. 9h10. Vamos orar? Senhora? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem trazido através do Leandro, que o Espírito Santo tem manifestado na vida dele, trazido palavras, Senhor Jesus, que o Senhor deixou há muitos anos escrito para nós em reflexão, Senhor. Entendemos que o Senhor é Deus. Entendemos que todas as coisas que estão acontecendo acontecem porque o Senhor quer. Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê um discernimento, que nós voltemos para nossas casas com a palavra que o Senhor nos deu, que nós entendemos os desafios, fazemos as reflexões das nossas vidas, o que nós temos feito, como a nossa irmã disse, qual é o nosso legado que temos deixado? Estamos sendo obreiros aprovados, servos aprovados do Senhor? Qual que é a nossa parte nessa terra, Senhor Deus? Que nós venhamos entender isso e que Teu Espírito Santo, Pai, venha revelar cada coração aqui, individualmente. Essa é a minha oração, te agradeço pela vida do Leandro, da sua esposa, da sua filha. O Senhor continua abençoando ele, que o coração dele continue nos teus caminhos e que ele continue assim, Senhor Deus. Que não tenha lado, o lado dele é Jesus Cristo. Amém. E que nós também temos que ter esse lado, Pai. Nós não podemos ter esse sentimento contra outra pessoa, porque o mesmo que é o Senhor nos diz que temos que amar o nosso próximo para amar o Ti. Então essa é a nossa oração nessa noite, e que o Senhor continue nos abençoando, leva cada um para suas casas em segurança, em proteção, e que o Senhor não deixe que o inimigo venha acertar-nos com as flechas inflamadas, mas que o Teu Espírito Santo venha nos revestir com o teu amor. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Gente.